Olha lá. Tenho mais um veículo aqui. É um Honda. Teve um risquinho aqui ao lado. Eu vou pintar o resto. Podia fazer um retoque até ali em cima, mas assim vai logo direto que o carro vai sair daqui a pouco. Não tenho que estar pulando nem nada. Vai logo embora. Bem, já agora vou responder um colega. Me fez uma pergunta. Escrevi um pouco para ele, mas eu não tenho muito hábito. Vou falar melhor agora. Ele disse que está a pintar uma peça, já pintou algumas vezes a mesma peça e está sempre aparecendo os furinhos no verniz. Bem, isso é simples de resolver. Isto é excesso de verniz. Tem verniz a mais, não tá a dar tempo do verniz que foi dado as primeiras de mão evaporar. Ele começa a ficar ali a ferver em cima. Atenção que aquilo acontece muito com o primário. O primário que é catalisado, quando escorre acontece isso. E também não só é quando escorre, ele também acontece isso. Para corrigir o primário, tem que fazer aquele controle de lixamento, que é uma sobra de outra tinta qualquer, de um acrílico ali em cima do primário antes de lixar, aplica o primário. Depois dá uma tinta qualquer que tenha secagem rápida em cima daquele primário, que quando for lixar vai se notar os furos todos, certeza absoluta. Pelo menos vai ajudar muito nisto quando é o primário. Infelizmente a gente só nota isso quando está aplicando o verniz, mas no caso do primário dá para se fazer isso e corrige, evita algumas coisas, algumas complicações. Já no verniz acontece também isso. Bem, aí é mais complicado um pouco, porque já é na hora que o carro já está sendo finalizado, vai ter que ser esperado secar para refazer o trabalho. Mais perda de tempo e pronto, isso é uma chatice. E o pintor fica um pouco chateado com isso. Mas é fácil de ser corrigido. Com licença. Bem, tive que atender o cliente. Como eu estava a dizer, isto é uma situação chata. Só percebe que tem os furos quando está sendo aplicado o verniz. E na maioria das vezes também é do verniz, ou do primário, como eu falei antes. Mas isso pode ser corrigido. Lógico, né? Mas para ser evitado essa situação que é causada por excesso de verniz ou o verniz grosso. O verniz grosso é o seguinte, que eu quero dizer sobre o verniz grosso. Bem, vamos fazer uma comparação que você comprou um verniz e o fabricante fez aquele teste daquele verniz com um material tudo XPTO, uma pistola do outro mundo, uma estufa do outro mundo, uma peça que nunca foi pintada, que pronto, vai ser a primeira vez que aquilo foi pintado, e o fabricante fez o teste com aquele produto. Estás a ver? Uma estufa maravilhosa, com tudo, temperatura certa, com tudo como deve ser. Uma comparação, e olhando bem, você não tem essas condições. Sua pistola não é a mesma que ele fez aquele ensaio, e não tem aquelas qualidades que deveria ter, infelizmente. Bem, o que acontece? Você vai lá na lata sua de verniz, tem lá a sua diluição, 10% ou não sei o que, qualquer coisa qualquer, e você vai e aplica aquilo na sua pistola. Sua pistola tem um bico menor do que a outra, seu compressor tem pressão menos do que o outro, fica sempre abaixando. E o que acontece? Quando você começa a pintar aquilo, o verniz está muito grosso, sai aquele verniz grosso da sua pistola não tem vazão para aquilo. Bem, primeira coisa que a pessoa tem que fazer nessa situação é se adequar ao material. Bem, eles dizem, você tem que catalisar esse verniz 2x1. Você catalisa ele 2x1. Atenção, você tem que catalisar ele numa coisa que tenha um fundo reto, não uma garrafa, uma coisa qualquer que é oval, nem nada disso. Tem que ser uma coisa reta. Uma lata de tinta, uma coisa qualquer, limpa, bem limpa, dá normal, melhor do que outros produtos. Cortas aquilo, limpa bem a lata que vai ser jogada fora, e usa aquilo para servir como recipiente para catalisação. Quando você está a catalisar aquele... Olha, só um minuto, chegou mais um.
Bem, para sempre chegar às pessoas eu não tô tendo dificuldade em gravar isso. Como eu estava falando, quando for fazer a catalisação do produto, tem que usar um recipiente certo e a medida certa para aquela catalisação. Tem que ser sempre aquilo, não pode ser mais nem menos. Tem que se fazer que o produto seja catalisado naquela contexto que está ali. As de mão tem que ser esperada naquele tempo certo que o fabricante do verniz está a exigir, ou mais um pouco. Menos não, sempre pode ser mais um pouco. E a diluição, alguns deles vêm dizendo para diluir. Ele pode ser diluído, tem que ser diluído com diluente acrílico. E dependendo da sua região, se for uma região muito calor, tem que ser lento. Para ter uma ideia, aqui é frio e eu ainda uso lento, é melhor para mim. Ele diluído naquele contexto que você consegue aplicar ele com o seu material que você tem, ele não vai fazer essas bolhas, dificilmente. Desde que você dê a de mão e espere, pode dar de mão molhando, dificilmente vai escorrer. Da primeira, você dá a mão molhando, deixa aquilo secar bem. Se você notar que aquilo não está seco, espere mais um bocado para dar as outras de mão, que não vai ter complicação nenhuma. E assim, quando pegar um verniz que você está adequado a pintar com aquele, use sempre aquele, não fique mudando aquilo outro, que não são a mesma coisa. Você está com aquele verniz, faça a experiência com ele, tente pintar uma peça com ele, tente diluir aquilo naquele contexto que o seu equipamento trabalhe eficientemente com aquele verniz e faça o trabalho, não tem problema nenhum. Essas pistolas que eu tenho aqui, nenhuma delas são profissionais, são pistolas semi-profissionais, mas são boas. Prefiro das pistolas que tem aquela regulagem embaixo de que é aquela que está em cima. Não gosto daquelas pistolas, elas são boas, mas não gosto. Gosto dessas que estão embaixo. Dá para fazer meus retoques bem feito e tudo, usar o ar com a pressão necessária que eu quero. E isso pode ser feito com um compressor pequeno. Com aquelas pistolas pode-se usar isso. Já com aquelas outras já é mais complicado. Essas pistolas, deixa eu pegar ela, minha. São essas regulagens aqui. Prefiro essas. Não gosto daquelas que tem aqui Não tenho nada contra. Há que se der bem com ela, mas eu gosto mais dessa. Essas regulagens são mais perfeitas. Eu consigo trabalhar com ela muito bem. Bem, tem que se adequar ao verniz, tem que ter a diluição exata daquele verniz, porque o que acontece, aquelas borbulhas são muitas vezes, a maioria das vezes são o verniz grosso, tá? Tentar respirar e faz aquelas bolhas, entendeu? Que não está seco e está grosso, está no contexto que a sua pistola não consegue aplicar aquilo. Então você tem que diluir aquilo de uma maneira que você consiga aplicar. Bem, agora eu vou aplicar um verniz aqui nesse carro. Meu verniz já está diluído para o meu equipamento, não é profissional. Um contexto bom que ele nem vai ficar fusco e vai ficar brilhoso ainda e nem vai ter aquelas bolhas. Aquelas bolhas não é problema. Não é problema aqui. Raramente acontece aqui. Pode acontecer aquilo quando o fabricante, quando outro vendedor vende o produto e diz: você tem que fazer isso. Mas você é um profissional, você pinta, ele vende. Então você tem que adequar o seu produto para você que é um profissional. Olha, chegou mais um cliente, vou ter que ir lá, parar um pouco e volto já. Isto hoje está difícil. Bem, como eu estava a dizer, agora vou aplicar 2 de mão aqui de verniz e já está. Vou esperar uns 10 minutos, que é o que o fabricante diz que é para me esperar, para evaporização. Quanto mais esperar, melhor. Foi o que eu disse. O vendedor te vende o produto. Você é um profissional. Tente se adequar àquele produto. Se você vê que aquele produto não dá para aquilo, eu não gosto disso. Me arrume outro para a gente fazer um teste. Não tem complicação. Afinal, eles estão aqui para ajudar a gente a trabalhar, não para complicar a vida. Entendeu? Eles vendem, nós fazemos o produto e resolvemos as coisas. Então, não adianta entrar em muita discussão com eles, porque quando dá errado, somos nós que vamos ter que refazer a peça de novo. Vamos a isso?
Vou mostrar um detalhe aqui. Deixa eu passar um pouco a pulverização. Bem, veja bem. Dá a impressão que vai ter uns furinhos, mas isso não se preocupe. Quando ficar assim na primeira de mão, deixe secar. Deixe secar, desculpa. Não se preocupe, não vai encher isso de verniz a pensar que isso vai ficar... Epa, agora está mal, está fusco aqui, está brilhoso. Não, deixe secar. A primeira de mão, assim, na segunda carrega, ele vai sumir tudo. Não tem problema nenhum. E não vai escorrer. Notas aqui, ó. Estás a ver essas faixas, essas manchas? Aqui. Vou esperar 10 minutos, volto já. Já passaram os 10 minutos. Ainda não apliquei a segunda de mão. Vou amostrar de novo a zona que estava um pouco esquisita. Dá uma olhada. Agora aqui atrás. Ele fica um pouco fusco, mas convém não se preocupar com isso. Convém não encher aquilo tudo para ficar logo brilhoso da primeira vez, da primeira de mão, que é para não ter chatice. Agora eu vou aplicar a segunda e vou voltar a mostrar para ver como é que fica. Vou tentar mostrar agora de novo. Já não precisa de mais. Ele está um pouco... Aparenta que tem casca de laranja, mas é porque ele ainda tem que assentar um pouco. Ele vai assentar e vai ficar liso. Já está começando a ficar liso. Bem, é isto. As bolhas do verniz tem que se adequar ao verniz. Tem que fazer uns testes numas peças separadas para ver qual a melhor maneira que fica melhor para você aplicar aquele verniz. A diluição e a pressão e tudo de acordo com o seu equipamento. Obrigado, até a próxima.